Boa noite a todas e todos. É uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez. A webinar de hoje tem como tema Políticas Sociais e Ações Afirmativas no Ensino Superior. Nossas convidadas desta noite são a professora Rosana Heringer, da UFRJ, professora Andréa Lopes da Costa, da Unirio, e a professora Shirlena Campos Amaral, da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a nossa UF. A professora Adélia Ribeiro, da Universidade Federal do Espírito Santo, estará conosco também, mas neste momento se encontra numa banca, que a gente sabe bem como funciona isso. A banca estendeu mais do que a gente imaginava. Agradeço a presença de todos que estão aqui conosco na plataforma Zoom, todos aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook e todos aqueles que estarão acompanhando posteriormente pelo YouTube. A primeira convidada desta noite é a doutora em Sociologia pelo IPERJ e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a professora Rosana Heringer. Professora Rosana, uma satisfação estar conosco nesta noite. Seja bem-vinda. Obrigada, Décio. Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui hoje com Shirlena, com a Andréia e espero mais tarde também com a Adélia para participar desse momento que é não só um momento de reflexão nosso, coletivo, né, mas também de celebração, né, do lançamento do livro da nossa colega, da nossa amiga Shirlena. Eu aceitei prontamente o convite de Shirlena para participar hoje, porque por várias razões, né? Mas eu acho que principalmente é importante a gente pensar. Eu fiquei hoje ao longo do dia pensando isso várias vezes, né? A gente está falando, vai falar aqui hoje, né? A partir de uma pesquisa que a Shirlena realizou já no início da década de 2010, né, para o doutorado dela, mas que, na verdade, de lá para cá, o quadro das ações afirmativas se transformou bastante, né, se transformou tanto em aspectos positivos quanto em desafios que a gente tem que enfrentar. Então, eu acredito que é super relevante, super importante, né, no momento que a gente está vivendo hoje no Brasil, a gente trazer toda a atualidade, né, das discussões que a Shirlena trouxe no trabalho dela e pensar coletivamente aqui sobre os desafios que estão colocados, né? A gente não está num momento fácil, né, do mundo, a gente não está num momento fácil no Brasil e acho que para nós, né, que somos pesquisadores do campo das desigualdades, né, do campo das políticas de ação afirmativa, das políticas de igualdade racial, sem dúvida, muito necessário a gente refletir e pensar, inclusive, caminhos futuros, né? Então, o que eu vou trazer para vocês, para a gente pensar junto aqui, são algumas reflexões a partir do meu campo de pesquisa também, né, das atividades que a gente tem desenvolvido no LEPES, que é o nosso Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Superior, na Faculdade de Educação da UFRJ. Nós somos um grupo jovem, a gente só tem 3 anos de funcionamento, mas já temos aí acumulado vários trabalhos, várias dissertações de mestrado. Esse ano tivemos nossas 2 primeiras doutorandas que concluíram, e outros pesquisadores também associados que a gente tem tentado aí também lançar ideias sobre esse campo das ações afirmativas com foco na educação superior, né? Eu acho que a primeira coisa importante a gente falar, quer dizer, que a Shirlena, como eu falei, ela foi uma precursora aí também dessa temática, né? Ela já vem trabalhando com esse tema há muito tempo, né? E acho que é importante reconhecer que esse campo de pesquisa no Brasil ele é relativamente recente, né? Se a gente pensa do ponto de vista histórico, mas
já temos aí uma estrada, né, Shirlena, sei lá, de quase 15, 20 anos, né, talvez, pensando e refletindo sobre essas questões. E quando a gente começou a trabalhar com isso, na verdade, era uma questão muito desconhecida, né? A gente tinha poucas pesquisas empíricas sendo realizadas, existiam muitas controvérsias sobre, inclusive, a viabilidade, né, das ações afirmativas no Brasil, se elas iriam se concretizar ou não. Havia discussões sobre o caráter potencialmente discriminatório dessas políticas, né? Então, houve vários momentos aí nessa agenda e que foram vamos dizer, se dissipando, né, ao longo das experiências concretas que a gente começou a concretizar, e a UENF, sem dúvida, foi uma das primeiras delas, né? Quando a gente depois avança já no campo das universidades federais para ter uma legislação nacional, né, voltada para as ações afirmativas, eu diria que esse é um momento simbólico importante, também prático, porque ele traz uma maior legitimidade dessas políticas, né? Então, a gente deixa de trabalhar com iniciativas institucionais isoladas ou com algumas legislações estaduais, como foi o caso da UENF, e passa a ter um reconhecimento em nível federal do caráter oportuno e necessário dessas políticas, né? E eu acho que é importante também, quando a gente fala sobre essa trajetória das ações afirmativas no Brasil, reconhecer o protagonismo do movimento negro nessa temática, reconhecer um ator que eu sempre gosto de trazer, que eu acho que teve um papel fundamental nesse debate, que são os movimentos dos pré-vestibulares comunitários, né, que tiveram um papel importantíssimo, né, de trazer para a agenda a questão do elitismo da educação superior no Brasil, né, das desigualdades de acesso, em um momento em que a gente discutia ainda isenção de taxa de vestibular como uma demanda, né, algo que ainda não era nem reconhecido, estabelecido, né, legalmente, como a gente tem hoje. Então, eu acho que é sempre importante lembrar do movimento negro como um protagonista dessas lutas e, em particular, os movimentos pré-vestibulares, que não são exclusivamente, né, pré-vestibulares ou cursos preparatórios para o Enem hoje, né, voltados para estudantes negros, mas que têm nos estudantes negros a sua maior público, né, vamos dizer assim. E eu acho que outra coisa que é importante a gente trazer, né, é que essas mudanças legais, o reconhecimento constitucional das ações afirmativas, né, e as práticas que se disseminaram pelo país todo, principalmente ao longo da década de 2010, né, mas desde antes, elas, de fato, trouxeram uma mudança no perfil dos nossos estudantes universitários, né? Não é uma mudança ideal, é o que nós desejávamos como meta, ainda está longe de ser, né? A gente ainda tem o que nós chamamos, né, dentro dos debates sobre educação superior, uma desigualdade, uma estratificação horizontal dos cursos superiores, né? Então, nós ainda temos, dentro das nossas instituições, desigualdades entre os perfis dos estudantes que acessam diferentes tipos de curso, né? Nós sabemos que cursos que têm menos competitividade no ingresso, eles ainda acabam sendo os cursos que têm a maioria dos estudantes que vêm de escola pública, dos estudantes negros, dos estudantes de periferia, né? No entanto, né, comparando com o que nós tínhamos há 15, há 20 anos atrás, né? E aí, se for comparar com quando eu fui estudante de graduação há 30 e poucos anos atrás, quer dizer, o perfil da universidade mudou, né? E eu acho que é tão importante a gente reconhecer isso, porque, na minha percepção, isso é o que vai ser hoje, né? O que já é, na verdade, né? Mas eu estou falando muito pensando também prospectivamente, a chave para a gente garantir essas conquistas nas nossas instituições, né? É a gente saber que hoje a gente tem um público diversificado dentro das nossas instituições, a gente tem um público, um grupo de estudantes que está atuante, né, se mobilizando em diferentes formas de coletivos, em diferentes formas de organização interna dentro das instituições, e que muitos deles são as primeiras gerações das suas famílias a acessar o ensino superior. Então, eles sabem a importância e o valor que esse espaço tem, né, para
tanto para as suas trajetórias individuais, mas também como potencialidade de transformação da sociedade, no sentido de redução das desigualdades. Então, eu acho que a gente precisa olhar isso de um ponto de vista, como eu falei, de uma perspectiva histórica, né? E trazer essa dimensão dessa diversificação de perfil que efetivamente aconteceu, mas que ainda precisamos avançar bastante, né? Do ponto de vista dos desdobramentos das políticas de ações afirmativas, uma coisa que nós temos nos dedicado muito, né, no nosso grupo de pesquisa e nos nossos estudos, tem sido o tema da permanência estudantil, né? E eu queria trazer algumas breves reflexões sobre isso aqui para vocês, porque cada vez o tema da permanência ele também foi se constituindo como campo, né? Ele ainda está em construção, ele não se ele ainda é muito inicial no Brasil, né? É muito interessante que quando a gente recupera estudos sobre educação superior, falando sobre perfis e sobre trajetórias de estudantes, a gente tem vários estudos que vão focar na evasão, né? E a evasão como, vamos dizer assim, a interrupção da trajetória acadêmica do estudante. Só que, na verdade, se a gente pensar do outro lado da moeda, né, o outro lado né, a outra face é a permanência, né? E os estudos que focam na permanência, né, ao invés de focar na evasão, não que eles estejam discutindo um outro assunto, mas a maneira de você olhar para esses temas, ela muda, porque ela parte de uma discussão de se pensar, bom, e o que acontece, né, com esse percurso dos estudantes universitários que faz com que muitos deles, e a gente ainda tem esse fenômeno acontecendo, muitos fiquem pelo caminho, né? Seja abandonando, seja permanecendo um período muito maior para a conclusão dos seus cursos do que o esperado. Então, as ações afirmativas, elas trouxeram, né, na sua agenda, né, juntamente com a implementação das políticas de acesso, imediatamente o tema da permanência, né? E trouxeram com uma possibilidade da gente pensar sobre isso, não olhando casos individuais, não olhando trajetórias, enfim, específicas, né, de estudantes que tiveram maior ou menor sucesso na sua trajetória universitária, mas sim olhando do ponto de vista institucional, né? Então, a gente hoje tem se focado muito sobre isso, né? De quando a gente fala de permanência estudantil, a gente está falando de que dimensões, né? A gente está falando do aspecto socioeconômico, né? A gente está falando do aspecto financeiro. Eu sei que a Andréia tem vários estudos sobre isso, né? Trazendo as diferentes estratégias dos alunos para, vamos dizer assim, sobreviver, né, no ambiente universitário. Mas a gente está falando também de dimensões que a gente chama de simbólicas, pedagógicas, acadêmicas, né? Então, eu acho que olhar para a trajetória dos estudantes, como eu disse, pensando não só nos seus aspectos de integração individual, mas olhando do ponto de vista da responsabilidade institucional, né, é um caminho muito importante para a gente trilhar, né? A gente já tem alguns trabalhos sendo feitos sobre isso, a gente já tem alguns achados, vamos dizer assim, importantes, né, que nos permitem dizer, por exemplo, que se o auxílio financeiro, né, no formato das bolsas, né, que a gente tem, ou de auxílio moradia, alimentação, etc., ele é importante, mas a gente sabe que ele não é suficiente, ele não ele é fundamental, mas não é a única coisa que os estudantes precisam em termos de apoio. A gente já sabe que estudantes que têm oportunidade de se envolver em atividades para além da frequência às aulas, né, em atividades de pesquisa, atividades de extensão, atividades de monitoria, eles são estudantes que tendem a permanecer, né, isso é algo que a gente também observa nos estudos que a gente tem feito, e, como eu disse, o lado da responsabilidade
institucional, né? Quais são os mecanismos que as coordenações de curso, as comissões de acompanhamento acadêmico, né? No caso da UFRJ, o nosso nome é esse, em outras universidades existem outras nomenclaturas, né? Que são espaços, instituições, ou melhor, órgãos dentro das instituições universitárias que permitem essa identificação de qual é a responsabilidade institucional para o sucesso acadêmico desses estudantes, né? A gente não pode correr o risco de ter feito uma política de ampliação de acesso e morrer na praia, né? Como a gente diz, né? E não ter essa possibilidade desses estudantes concluírem com sucesso a sua trajetória, né? E aí, eu acho que quando a gente conhece mais, e a gente tem tido essa oportunidade, né? O trabalho da Shurlena permite isso, e vários outros a gente tem tido a oportunidade de ver, quando a gente conhece a possibilidade de trabalhos empíricos que vão olhar para um contexto universitário específico, né? Então, o que acontece, o que aconteceu na UENF, o que acontece na UFRJ, na Unirio, enfim, e nas diferentes instituições, e olhar as práticas, né? Olhar o que essas instituições têm feito e quais têm sido, vamos dizer, as experiências bem-sucedidas e os desafios encontrados, né? Para que a gente, então, tenha essa trajetória que não se limite ao acesso, mas que possa permitir uma continuidade e o sucesso acadêmico e a redução da evasão, né? Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, né, e que aí já trazendo um pouco para pensar esse momento pós-2018, né? A gente está num momento político delicado no Brasil, em que a gente está vivendo sob um governo que, do ponto de vista das ideias que nós defendemos, das ideias de democratização do ensino superior, das ideias de promoção da igualdade racial, é um governo que está muito longe dessas agendas, né? É um governo que nós sabemos que foi eleito com pautas, né? Defendendo pautas que estão muito distantes de questões que são as nossas preocupações como prioridade para o país, né? Então, eu acho que a gente precisa estar muito atento para analisar quais são essas ameaças, né? E para pensar justamente as formas de lutar, né? E de se mobilizar para que essas conquistas, né? Que foram tão duramente objeto de luta, de mobilização de tantos atores políticos importantes, não venham a ser enfim, interrompidas, né? Então, eu acho que eu queria dedicar aqui o momento final, eu não estou muito olhando aqui meu tempo, Décio, me ajuda aí, mas eu queria dedicar aqui os momentos finais da minha reflexão para a gente pensar, né, o que significa hoje, né, resistência, do ponto de vista das nossas instituições universitárias, né, do ponto de vista das políticas de ação afirmativa e daqueles que defendem e continuarão defendendo a democratização do ensino superior no Brasil, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, né, a defesa da universidade pública, né, é algo que precisa ser objeto das nossas preocupações, né? E aí a gente está falando tanto de universidades estaduais que tem passado por crises terríveis, né? Aqui no caso do estado do Rio, mas em outros espaços também, em outros estados também. A gente está falando... acabei de ver um lembretinho que eu tenho 6 minutos, que bom. Então, a gente está falando de instituições federais, né? Que também estão vivendo já, desde o governo, na verdade, do final do governo Dilma, mas do governo Temer, e mais fortemente agora, cortes orçamentários constantes, né, que tem estrangulado o funcionamento das nossas instituições, né? Então, eu acho que a gente conseguir trazer para o debate público uma agenda de defesa da universidade pública, de defesa da educação pública como um todo, de mostrar que o que se produz na universidade pública é um bem público, né? É um bem, algo que é um benefício para toda a sociedade brasileira, né? Nós não somos, como se dizem às vezes aí, né? O nosso ex-ministro gostava de dizer, né? Não somos parasitas, não somos improdutivos e nada desse tipo, né? Ao contrário, né? As universidades públicas têm, inclusive, demonstrado todo o seu vigor aí no período da pandemia, né? Trazendo
enfim, pesquisas, serviços de saúde, né? Eu acho que isso aí precisa ser até, inclusive, mais reconhecido e valorizado, né? Um outro aspecto que eu queria trazer é justamente e isso eu vejo até como um sinal de esperança, né? A gente agora, né, no momento como eu falei, né, de tanta crise, de ideias tão conservadoras instaladas no governo federal, a gente ter um surgimento, né, uma maior visibilidade de um movimento antirracista no mundo e no Brasil, né? Então, eu acho que todas as iniciativas como, né, o Black Lives Matter, no caso do Brasil, Vidas Negras Importam, toda a indignação que tem sido mobilizada na sociedade brasileira, né, de denúncia do racismo estrutural, do racismo institucional, eu acho que isso tem sido muito importante. E aí eu volto a dizer, né, algo que eu mencionei rapidamente antes, eu acho que os nossos estudantes que têm tido essa oportunidade de estar no ambiente universitário, os coletivos negros que estão surgindo, né? No caso da UFRJ, nós temos dezenas de coletivos negros, coletivos LGBT, coletivos de mulheres, né, que estão atuantes, né, dentro dessas pautas de defesa da universidade, de defesa da democratização efetiva, do respeito à diversidade. Eu acho que são aspectos que a gente precisa valorizar e pensar neles como um sinal, né, de potenciais transformações. Quer dizer, a sociedade, felizmente, né, como nós aprendemos lá desde a nossa graduação em Ciências Sociais, ela se movimenta, né? A sociedade não é paralisada, ela está sempre se movimentando, os atores políticos estão sempre, de alguma forma, se movimentando dentro dos diferentes espaços, então as agendas não estão estabelecidas, né? Muitas vezes a gente pensa assim, ai não, né? Estamos num momento horrível, o governo está horrível e as políticas são retrógradas, etc, etc, mas não, nós temos sim um potencial de transformação que eu acho que a gente é capaz de mobilizar, inclusive para vencer, né, crises e dificuldades como a gente está vivendo, né? Então, eu queria concluir, né, pelo menos trazendo alguma mensagem que seja para sinalizar, né, um otimismo. Eu sei que está difícil ser otimista nos tempos atuais, né, mas eu vejo uma potencialidade muito grande nas novas gerações que foram beneficiadas pelas ações afirmativas, né, que precisam saber dessa história, né. Eu acho que aí é tão legal, né, poder ter um livro como o da Shirlena e ter outras publicações que têm contado esse processo, contado essa mobilização, contado das dificuldades, mas também apontando quais foram os alcances e as conquistas que a gente teve aí nesses últimos 20 anos. Tá? Então, queria agradecer muito, fico à disposição depois para a gente continuar conversando no debate. Obrigada. Agradeço, Rosana, as suas considerações, os seus apontamentos. Você destaca aí com muita propriedade essa luta que inicia lá no movimento negro e que hoje a gente vê a força dos coletivos dentro das universidades, dentro dos institutos federais. E a gente percebe que o grande desafio hoje é justamente a permanência. E quando você fala da responsabilidade das instituições, eu fico pensando também na responsabilidade de nós docentes, de garantir a participação desses sujeitos, promover a diversidade nas nossas salas de aula, nas nossas pesquisas. Eu acho que isso também é muito importante. E dando continuidade, a gente tem a satisfação de convidar a professora, doutora Andréa Lopes da Costa, ela que é socióloga, professora associada da Escola de Ciências Políticas da Unirio, professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Memórias Sociais e também coordenadora de políticas estudantis, também naquela instituição de ensino superior. Professora Andréa, seja bem-vinda. Muito bom estarmos juntos nesta noite. Boa noite a todos e todas. Queria, assim como Rosana, agradecer muito a Shirlena
pelo convite, porque não é só uma oportunidade de falar, de mais uma vez nos encontrarmos para pensar ação afirmativa, e eu venho, assim como Rosana apontou, eu venho defendendo que conseguir falar de ação afirmativa é, de certa forma, produzir resistência também, porque estamos num cenário político muito conturbado e com muitas incertezas, sobretudo para o campo da ação afirmativa e, antes ainda, para o campo da universidade. Então, nós temos que fazer uma defesa da universidade, assim como a Rosana mesmo disse, para garantirmos a continuidade de ações afirmativas. Então, agradecer muito a oportunidade e também o encontro, né? Porque Shirlena é uma parceira aí de muito tempo, é uma parceira que acho que nós nos encontramos nos eventos, nos congressos, desde que começaram a discutir ação afirmativa. Então, acho que o mesmo tempo de ação afirmativa nós temos de encontros, temos de parceria, uma parceria intelectual, uma parceria temática. E eu acho, uma outra coisa também, nós estamos num momento muito delicado, porque nós falamos muito de 2 décadas de ação afirmativa, falamos muito de 20 anos de ação afirmativa, mas, na verdade, os debates começaram antes. Então, se nós pensarmos desde a instalação desse debate no Brasil, somos aí um grupo que vem pensando esse tema há quase 30 anos, né? 26, 25 anos. Então, isso é um grande marco, não só para nos entendermos como pesquisadores do tema, como intelectuais que vêm refletindo já há quase 3 décadas sobre esse tema, mas também para nós pensarmos justamente o que está acontecendo agora, uma vez que já temos instaladas políticas de fato de inclusão, políticas de fato de ação afirmativa, políticas de fato de cotas. Então, o que nós temos? É um momento que me parece muito delicado sobre vários pontos de vista. Então, primeiro, é um momento que muitos de nós vêm dizendo, agora eu quero falar do que vem, né? Para onde avançar? Para onde nós vamos. Mas, simultaneamente, é um momento de olharmos para trás e também voltarmos a produzir narrativas sobre como isso foi uma conquista, sobre como foi uma luta, tanto no movimento negro, de intelectuais na academia, intelectuais negros, intelectuais brancos, o quanto que nós conseguíamos adensar, gerar um volume tanto de reflexão como de reivindicação. Porque esse momento também é necessário, não só de olhar para frente, mas depois de 20 anos de ação afirmativa, 30 anos de discussão, também é fundamental olhar para trás e voltar a contar isso, por 2 questões. A primeira é porque, de fato, estamos sob ataque. Então, parece que temos o tempo inteiro que reafirmar essa conquista. Mas também porque, e aí eu já conto um spoiler, que é um pouco para onde eu quero conduzir essa nossa conversa de hoje, é o momento no qual nós, que formamos essa geração, estamos lidando com uma nova geração, né? É uma nova geração que chega na universidade, que chega também defendendo a ação afirmativa e que precisa entender, precisa se apropriar desse volume de memória que já foi produzido. Então, eu acho que é o momento de, ao mesmo tempo, é um trabalho que não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil, é trabalho que é, ao mesmo tempo, trazer essa história, trazer essa memória e apontar para o futuro. Eu não pretendo aqui voltar a falar da história da ação afirmativa, por mais contraditório que seja, porque Rosana já o fez. Rosana já apresentou todos os pontos que nos levam à ação afirmativa hoje. O que eu queria, o meu marco inicial é justamente de pensar, considerando essa abordagem que a Rosana trouxe, o que nós temos aqui. Queria apresentar alguns pontos, alguns desafios, considerando limitações, considerando potencialidades, e queria me dedicar a falar um pouquinho sobre algo que vem despertando um pouco a minha curiosidade, que é a presença de uma nova geração de intelectuais negros na universidade. Eu venho defendendo que
essa é uma consequência pouco aferida das ações afirmativas. Nós nos dedicamos muito a fazer análises de cunho muito objetivo, mas falta entender também que mudança de etos é esse que vem sendo provocada por dentro das universidades. Então, o primeiro ponto para essa conversa, eu pretendo que de fato seja uma conversa, que não seja nada muito formal do ponto de vista, né, de uma apresentação. Acho que o primeiro ponto é nós entendermos o que nós temos de fato como uma ação afirmativa. O que nós temos hoje é uma lei que se impôs às universidades federais, sobretudo as universidades federais, e gerou o que eu venho dizendo, chamando de padronização do acesso. Então, evidentemente, nós temos um grande ganho que essa lei fez com que várias universidades federais, que até então eram refratárias e resistentes à adoção de ação afirmativa, que aqui no Brasil é conhecida como política de cotas, que adotassem a partir de então. Mas, ao mesmo tempo, faz com que se perca um caráter regional com o qual cada universidade vinha tratando as suas próprias políticas de ação afirmativa, né? A ponto de, em 2007, existirem ações afirmativas para, em algumas universidades, para moradores do interior, né? Aqueles que saíam de regiões mais afastadas e iam para as metrópoles. Mas isso é um ponto que nós temos que entender qual foi o ganho e qual, né, o que foi de ganho de fato quando nós estabelecemos esse tipo de padronização. Tem, evidentemente, um grande avanço aí, que é o da imposição universal desse princípio de ação afirmativa. Mas, ao mesmo tempo, nós temos também, e aí eu falo como uma intelectual que vem pensando muito sobre isso, nós temos, mais uma vez, o esvaziamento de uma grande reivindicação do movimento negro, que é a ação afirmativa fundamentalmente racial. Então, nossas ações afirmativas são, sobretudo, de entrada socioeconômica. Então, algo que nós temos que entender, nós temos que refletir. Então, isso aí é, de fato, também algum tipo de reflexão. Antes que eu continue, deixa eu explicar por que estou dizendo isso. Acho que é importante para que a gente consiga avançar e até para que a gente consiga olhar para o que nós já tivemos, o caminho que nós seguimos, que a gente consiga, de fato, fazer uma avaliação, uma análise do que, de fato, existe como política de inclusão no Brasil. Isso é importantíssimo, porque é a partir daí que nós conseguimos produzir ajustes e garantir avanços mais consistentes. Um outro desafio que nós temos que enfrentar também é esse que a Rosana falou e que já foi mencionado aqui, que é o da permanência. As universidades, de maneira geral, e hoje vem acontecendo com a FONAPRACE, que é o encontro sudeste do Fórum de Pró-Reitores de Assistência Estudantil, as universidades, elas criaram quase todas as suas pró-reitorias de assistência estudantil, de ação afirmativa e assistência estudantil, de assuntos estudantis. Hoje, eu me vinculo à pró-reitoria, né? Eu trabalho como coordenadora de políticas estudantis, uma pró-reitoria de assuntos estudantis da universidade. Mas nós sabemos que essas pró-reitorias trabalham com uma série de limitações, porque, de fato, a garantia de permanência passa por questões profundamente objetivas que têm a ver com recursos, mas também com dimensões muito subjetivas, que envolvem, no caso da coordenação que eu venho desempenhando, o apoio psicológico, o apoio pedagógico. Então, é um desafio ainda para as universidades, por mais que se tenham criado pró-reitorias ou instâncias de permanência que visem garantir a permanência desses alunos, nós sabemos que esse ainda é um grande desafio. Consequentemente, a evasão também é um desafio. A evasão é uma realidade para toda e qualquer universidade, sempre foi uma realidade,
Só que a evasão ela é entendida como a não concretização de uma trajetória que se esperava, uma trajetória bem-sucedida. E o que a evasão é uma grande tarefa, não só para a política universitária. E aí, falando como uma socióloga, como alguém que pensa o campo, mas é uma tarefa também para nós intelectuais, porque são bem poucos os estudos que conseguem aferir objetivamente e subjetivamente, ou seja, em termos efetivos e em termos simbólicos, motivacionais, o porquê se produziu para alguns alunos em específico. E aí, pensando em específico, eu penso em corte de gênero, penso em corte de raça, né, em corte de classe, evidentemente, nas suas intersecções, como que se estabelecem formas mais ou menos contundentes de garantia de permanência e minimização das chances de evasão. Um outro desafio que nós temos que enfrentar, na medida em que trabalhamos com ação afirmativa e que temos concretizado a ação afirmativa, é o que recentemente vem nos surpreendendo muito, que é justamente as denúncias de fraude na autoidentificação. E isso vem levando à elaboração de bancas de heteroavaliação, de heteroidentificação. Então, é uma consequência, é um desdobramento das medidas de ação afirmativa, que, a princípio, era uma consequência, não foi uma consequência não intencionada. Ninguém imaginou que fosse acontecer nessa proporção. Então, esse também é um desafio que nós temos que enfrentar em alguma medida. Um outro desafio que existe quando nós pensamos em ações afirmativas é a real integração entre ensino básico, né, ensino fundamental, médio e ensino superior, porque muito se fala do processo de acesso a partir da realização dos exames de aferição de competência para a entrada na universidade, no terceiro setor, no ensino superior. Mas pouco se fala sobre os mecanismos de produção de inclusão e autoexclusão, exclusão e autoexclusão produzidos ainda no ensino médio. Existe um contingente de alunos que nem se disponibilizam a tentarem o acesso para o ensino superior. Então, olhar para o ensino médio também como um grande espaço de produção de barreira, de obstáculo, é importante quando nós pensamos políticas educacionais, quando nós pensamos inclusão e quando nós pensamos garantias de acesso. E, claro, eu acho que são vários desafios, né? Um trabalho aí, é uma agenda imensa, mas nós temos que enfrentá-la. E acho que um dos grandes desafios também é, de fato, a vinculação entre ensino superior e mercado de trabalho. Então, se nós falamos de uma vinculação, de uma observação muito específica entre ensino médio, ensino fundamental e ensino superior, temos que pensar também no outro ponto, que é o fato de que a ação afirmativa, eu venho dizendo isso, venho defendendo, não são só políticas de inclusão, elas devem ser entendidas como procedimentos. Então, como procedimentos de produção de igualdade no sentido amplo, que não podem ficar restritas apenas à universidade, não podem ficar restritas apenas às instituições de ensino superior. E mais ainda, sabemos que o mercado de trabalho impõe barreiras, o mercado de trabalho impõe obstáculos. Então, como nós podemos avançar com ações afirmativas para além da inclusão na universidade e nos encontrarmos, nos depararmos com esse que é um desafio, de fato, de uma maior capilarização no mercado de trabalho. Então, nós temos ainda, depois de 20 anos de políticas efetivas, e de quase 30 anos de debates consistentes e densos no Brasil, ainda uma super agenda de ações. Ainda temos ainda uma super agenda, uma agenda imensa que deve nos direcionar em direção a nossos projetos de pesquisa, nossas ações políticas, né, nosso campo de reivindicação. Mas temos potencialidades também, né? Não estou aqui só para falar dos desafios. Então, quais seriam as potencialidades?
Primeiro, é uma racialização do debate sobre desigualdade social. Então, hoje, é impossível que se fale em desigualdade social sem que se articule necessariamente uma percepção sobre relações raciais. Então, isso é muito importante, em especial no país como o Brasil, que durante boas décadas, bons anos, minimizou a questão racial como uma questão que não impactaria no processo de produção de desigualdade na sociedade. Então, que preferiu, durante muitos anos, considerar a existência de preconceito, mas não as consequências que seriam uma assimetria entre grupos sociais, né? Então, nesse momento, uma racialização do debate, né? A racialização, ela pode ser entendida e deve ser entendida como uma das grandes potencialidades, um dos grandes desdobramentos positivos da adoção de debates e de políticas de ação afirmativa. Da mesma forma, a inserção das relações raciais no campo das políticas sociais. Então, pensar política social hoje pressupõe também pensar relações raciais. E, obviamente, uma racialização do debate público. Isso que estou falando é muito importante, e quando eu chegar naquilo que eu pretendo falar, eu nem sei qual o tempo que eu tenho, porque eu estou fazendo ainda preâmbulos, né? Quando eu chegar na discussão sobre intelectuais negros, eu vou defender que essa racialização do debate público foi produzida tanto pela ação afirmativa como por essa geração que protagonizou a construção dessas políticas, vai ser importantíssima para também a instrumentalização dessa nova geração de alunos. Eu tenho mais 8 minutos. Então, vou indo. Potencialidade também, ação afirmativa em programas de pós-graduação, ação afirmativa em concurso para professores. Isso é muito importante e é essencialmente fundamental, porque a presença de professores negros, a presença de maior diversidade no corpo docente é também uma forma de mudança de uma sensibilidade da universidade com relação a esses alunos que entram. Então, ter professores e ter uma diversidade no corpo docente leva também uma mudança na relação tradicional entre professor e aluno. E, por fim, eu acho que aí eu cheguei ao ponto, vou ver se eu consigo ir nesse ponto, é a formação de uma nova geração de intelectuais negros. Eu venho defendendo por muitas vezes, que essa nova geração, e aí qual é o local da onde eu estou investigando essa nova geração de intelectuais negros, estou pensando essencialmente no campo das ciências sociais, essencialmente no campo que é o campo que, de certa forma, ajuda a consolidar os estudos sobre relações raciais, os estudos sobre políticas de igualdade, entendidas, nesse caso aqui, como políticas de ação afirmativa. Então, eu acho que um dos maiores impactos da ação afirmativa é justamente a produção de uma nova relação de intelectualidade, uma nova relação com sujeitos que estão ainda em processo de formação, mas que já podem ser entendidos como sujeitos em vias de se tornarem potentes intelectuais. Pouco nós temos observado isso, pouco temos analisado esse aspecto, até porque esses novos sujeitos também vêm ajudando a ressignificar o ethos tradicional, que é o ethos da universidade, que também não é só no processo de entrada, mas que no seu modo de ser é conservador, é elitista, então tem uma série, tem a presença forte de grupos que correspondem a uma narrativa hegemônica, e esses novos grupos vêm contestando a universidade e vêm ressignificando a própria universidade por dentro da universidade. Eu costumo falar em 3 gerações de intelectuais, e aí, é claro, estou falando a partir da consolidação do campo das ciências sociais. Então, temos uma geração que teve que lidar
com a narrativa da democracia racial, que é a geração da década de 50, eu não estou desconsiderando a existência de intelectuais em outros períodos, estou pensando a partir do meu local de observação, que é a da institucionalização de um campo intelectual, de um campo científico. Então, a primeira geração teve que lidar com uma narrativa de democracia racial e teve uma grande dificuldade em ser integrada à instituição universitária. Grande parte procurou caminhos no campo político, no campo artístico. Talvez o maior exemplo tenha sido Guerreiro Ramos, que durante muito tempo não foi considerado, não foi lido nas ciências sociais e vem sendo muito recentemente resgatado e bem recentemente vem sendo inserido nas bibliografias, nos programas de disciplinas. A segunda geração, e aí é a geração ao qual eu me vinculo, acho que é a segunda geração, que é a geração que é minha, da Rosana, da Shirlena, mas pensando com os intelectuais negros, essa geração a partir da década de 80, 90, que já não vivenciou, que a primeira geração talvez que tenha definido a entrada no ensino superior como um projeto de mobilidade ascendente, como um projeto, muitas vezes até familiar, mas um projeto de fato de inserção, mas que lidou não mais com democracia racial, mas teve que lidar com os mitos, com o mito da meritocracia. Então, essa minha geração foi a geração que se via muito individualizada na universidade. Então, nós nos víamos como alunos negros, aí eu falo nós, porque, como eu disse, faz parte da minha... Aí já denuncia a idade, né? Fala que a década de 90 já denuncia a idade, mas, enfim, é isso mesmo. Nos víamos como negros na universidade, mas pouco conseguimos produzir um sentido de coletividade, né? Um sentido de uma identidade coletiva com estudantes negros. Mas, ao mesmo tempo, formamos a geração que conseguiu, por dentro da universidade, levar adiante um projeto de ação afirmativa. Nós nos formamos com os grandes clássicos das relações raciais, nós nos enquadramos num ethos universitário, nós nos aproximamos muito fortemente, sem grandes contestações, de um projeto de academia, mas, ao mesmo tempo, fomos nós, né, essa geração, e por isso eu fiz questão de falar que lá no início nós temos quase 30 anos de debate, foi essa geração que ajudou a pautar a ação afirmativa por dentro da universidade. E por isso que eu falo que não existe um contrassenso quando nós pensamos as gerações, não é uma outra, mas é uma geração que potencializa a outra. Então, existe um grande diálogo e um grande sentimento, na minha percepção, de continuidade, de ganhos que vão sendo acumulados. E, como eu sei que eu tenho pouco tempo, me disseram que eu tenho 8 minutos, agora tem quanto? Alguém tem como me dizer? 2. Então, em 2 eu vou falar o que essa geração traz como consequência. Eles são consequências das políticas de inclusão, mas também eles conseguem, a partir das suas ações, como eu disse, que a ação afirmativa é procedimento, eles acabam retornando isso. Existe um ganho que é revertido para a própria universidade. Então, primeira coisa, é uma geração que consegue produzir um olhar crítico sobre a sua própria experiência vivida e que problematiza constantemente as relações produzidas no ensino superior. Isso com uma crítica à epistemologia que é produzida, uma crítica às relações que são desenvolvidas e uma crítica aos processos de alteridade que estão ali em jogo. Então, é uma geração que ajuda a denunciar o epistemicídio, por exemplo. Né? É a geração que vai denunciar um perfil, a branquitude presente também na universidade. É uma geração que ajuda faz uma grita, né? Que grita contra o perfil eurocêntrico dos conteúdos programáticos que são apresentados, que solicitam a literatura, mas é uma geração que vem já racializada a partir dos debates das gerações anteriores. E não só por isso, por um ativismo digital também. São muito afeitos a um ativismo digital. E por conta disso, ajuda também a
a trazer uma nova forma de olhar a literatura na universidade. Então, são aqueles que ajudam né, incentivam a leitura de Grada Quilomba, por exemplo, de Angela Davis. Então, literaturas que até então eram vistas como literaturas produzidas por fora, né, pelo campo do ativismo, que acabam sendo também incorporadas, ou seja, eles não têm uma incompatibilidade entre o ativismo e a atuação acadêmica. É a geração que vem vivenciando os debates sobre pós-colonialidade, que já começaram há bastante tempo, mas sobre decolonialidade. Tem uma postura, infelizmente, às vezes, um tanto anti-academicista, né, com uma série de críticas a isso que eu venho dizendo, que é o ethos acadêmico. Mas, ao mesmo tempo, ao fazer isso, problematizam o lugar de fala. Então, é uma geração que, de certa forma, foi a que ajudou a protagonizar também o debate que eu falei antes sobre fraudes nas universidades. É uma geração que traz potência, que se entende como sujeito coletivo, que se organizam em coletivos, e mais ainda, que a partir daí se colocam na universidade, se colocam num debate muito franco com as instituições, com professores, enfim, com todos os demais, toda a comunidade acadêmica. Para fechar, eu vou dizer o seguinte, que, na verdade, quando nós olhamos para a ação afirmativa, nós temos que olhar para processos objetivos, de fato, de inclusão, mas também para as consequências no campo da produção de conhecimento que essa ação afirmativa vem trazendo. Que modificações são essas? São ressignificações que também devem ser entendidas como democratização, também devem ser entendidas como produção de sentido de igualdade. Muito obrigada. Agradeço, Andréa Lopes, sua participação. Eu já estou aqui ansioso para o momento em que a gente possa dialogar. Uma parte da sua fala foi muito marcante, quando você chama a nossa atenção para que a gente possa olhar e voltar também às ações afirmativas para o ensino médio. É um momento de bastante dificuldade, um momento em que realmente muitas das nossas meninas e meninos ficam para trás. E uma outra coisa também que chamou muito a minha atenção e que, de uma certa forma, nos meus trabalhos eu venho batendo muito em cima, é na presença de docentes negros, docentes com deficiência, docentes LGBTs, para que a gente possa estar garantindo realmente uma universidade mais horizontal, mais ancorada na diversidade. Então, agora, neste momento, eu passo a palavra à professora doutora Sherlena Amaral, minha amiga, ela que é doutora em Ciências Sociais e Jurídicas pela Universidade Federal Fluminense e professora associada da nossa UENF, onde atua lá no programa de Cognição e Linguagem e também de Políticas Sociais. Sherlena, seja bem-vinda. A palavra está com você. Boa noite a todas e todos. Para mim é um prazer inenarrável, muita felicidade estar com vocês aqui hoje nesse webinar. Quero cumprimentar inicialmente gestores, professores da universidade, professores externos, alunos, orientandos, familiares, enfim, todos que aqui estão presentes. E, como eu disse, para mim é muito valor esse webinar, por alguns motivos com quem eu venho conversando. Uma das razões é afetiva e outra é científica. Então, eu quero cumprimentar Rosana Hering, Andréa Lopes, Adélia, que infelizmente está presa na banca, esse é o nosso dever, não tem jeito, o Décio Guimarães, que são amigos intelectuais de grande admiração. Bom, minha participação aqui, assim, eu vou me remontar também, eu tenho que me remontar esse tempo, né, de 2 décadas a 3 décadas, André, eu acho que já é demais, essa questão do tempo, né? A 3ª década foi a partir de leitura, mas a partir dos anos 2002, especialmente, quando eu saí de um curso de Direito, ingressei na UENF buscando conhecer um pouco mais da realidade, da sociedade, já que
as leis, né, sempre de forma muito mais formais, muito mais distante dessa sociedade que se movimenta, né, e que se movimenta de uma forma muito veloz, eu quis, na verdade, compreender um pouco dessa realidade social. E eu fui presenteada, né? Fui presenteada por receber as ações afirmativas das universidades estaduais do Rio de Janeiro de forma pioneira, né? E aí, isso veio trazendo até hoje o meu estudo de pesquisa, né? A partir dessas oportunidades educacionais brasileiras, que eu venho estudando a partir da implementação da política de cotas para diversas minorias, seja negros, né, oriundos de outras etnias, seja para oriundos de escolas públicas, deficientes, filhos de militares, enfim, também em âmbitos de graduação e pós-graduação. Analisar os desafios das cotas e esse seu papel de inclusão social, eu sempre, né, me foquei no marco de justiça, fome e equidade, de John Rawls, né, buscando contribuir nos debates de acesso. Também hoje já vem trabalhando com permanência e egresso. Já temos aluno de doutorado trabalhando com egresso. E buscando contribuir com os estudos, né, de ensino superior público no Brasil, mas a partir especialmente da experiência da UENF. Se a gente fosse remeter rapidamente a uma breve história, lá em 2002, né, a gente, observando as cotas na UENF, estava diante de um primeiro sistema de reserva de vagas. A Lei 3.524 de 2000, que estabeleceu 50% de reserva de vagas para oriundos de escola pública, e a Lei 3.708 de 2001, que é até 40% de reserva de vagas para negros e pardos, quem se autodeclarasse como negros e pardos. Ali a terminologia negra foi no sentido de, né, de pretos, mas que depois foi modificado na lei seguinte. Naquela ocasião, essas duas leis incidiram no que eu chamo de primeiro sistema de reserva de vagas. E o que aconteceu? Esse primeiro sistema, em nível nacional, ele provocou um cenário de perspectivas em conflito, né, por parte de alguns segmentos da sociedade, com movimentos marcados por dissensos, favorecendo ocorrências também de ações judiciais em múltiplos juízos. E ganhou a mídia, né, pela primeira vez, e tornou-se tema de debate público. Intelectuais se dividiram no apoio e na rejeição das cotas raciais. E várias questões sociojurídicas estiveram presentes na época. Autonomia universitária, como que chega uma lei na universidade, né, sem mesmo uma discussão da comunidade acadêmica. Escola pública, você sabe cota para oriundos de escola pública? Há negros no Brasil, os negros, eles são pobres. E a questão da república? As cotas são um privilégio ou reconhecimento? E o mérito acadêmico, onde que ficaria? Cotas são razoáveis e proporcionais? Cotas, regra ou exceção? Fere o princípio da igualdade? Ou seja, porque, na verdade, especialmente o princípio da igualdade, que é um dos pilares, né, que vem lá de 1789, juntamente com, eu falo isso muito nos meus alunos, com igualdade, liberdade e fraternidade, sempre teve muita força, força como ideal, mesmo que a gente saiba que essa igualdade é uma igualdade na perspectiva formal, legal, bem distante da igualdade que a gente busca por ações afirmativas, né? Que é de uma igualdade substantiva, mais próxima dessa realidade, ou seja, a gente desiguala para igualar. E aí a gente se depara, né, com uma necessidade de mudança legal. Tem o segundo sistema de reserva de vagas a partir da Lei 4.151 de 2003, que foi reservar, então, 45% de reserva de vagas para indivíduos, para alunos que fossem carentes. Primeiramente, teria que comprovar a carência para depois se dizer, seja oriundo de escola pública, sejam negros, sejam pessoas com deficiência, sejam integrantes de outras minorias étnicas. E isso passou a vigorar a partir do vestibular de 2004, né, nas universidades estaduais do Rio de Janeiro, com a possibilidade de ser reavaliado por 5 anos, após 5 anos de sua implementação. E o que aconteceu? Né? Então, naquele período, eu na universidade, juntamente com a Adélia Grevich, minha orientadora, fazendo um mestrado no programa de políticas sociais da UENF,
buscamos compreender em que medida uma política de cotas, que traz como critério de justificação, né, a perspectiva de justiça social, de inclusão, estaria de fato favorecendo o acesso desses estudantes negros na universidade. A gente foi... Por que isso? Porque a gente pode perceber que no ano de 2004 ingressaram 479 alunos na universidade de forma geral. Desses, 60 eram negros. Ou seja, 12,05%, quando deveriam estar lá 20%. Em 2005, 469 ingressaram, estudantes de modo geral, né? E os negros, 19, ou seja, 4,05%. Esse decréscimo de 12,05% para 4,05%, que se esperava 20%, chamou atenção. Onde estariam esses negros, né? Estudantes negros, com o perfil de se dizer cotista e, de fato, estar na universidade por meio das cotas. Então, a gente foi, né, buscar uma comparação com as instituições privadas do município para verificar, será que eles estariam na universidade privada do município? Ou seja, a gente pegou os mesmos cursos ofertados para a UENF e fora da UENF, no sentido de fazer aquela averiguação, né? E aí pegamos ciências biológicas, biologia, matemática e engenharia de produção. Eram os únicos cursos que tinham na cidade na época. E podemos ver como resultado, né, que lá estavam mais no setor privado. Porque o que acontece? Adveio uma lei, adveio uma política, e ao mesmo tempo o sistema, né, de vestibular era conjugado com a UERJ. Então, havia uma primeira etapa em que o aluno tinha que se dizer cotista, fazer o exame de qualificação para então se dizer cotista. Ele só poderia se declarar cotista na segunda etapa, e ele não passava na primeira etapa. Então, eles iam para o setor privado, batiam na porta da UENF, mas não conseguiam entrar. E aí, né, em 2009, eu pude ingressar no doutorado, lá no programa de Sociologia e Direito da UF, e logo no ano anterior, adveio a lei 5.346, prorrogando por mais 10 anos as ações afirmativas, ou seja, essa política de cotas nas universidades. Foi um grande, né? Foi muito bom. E aí a gente pôde acompanhar de perto, né, as mudanças, as novas mudanças e as novas perspectivas. Bom, só que nesse meio tempo, eu também fui olhar o percentual. Será que aquele decréscimo presente de 60 para 19 permaneceu? E eu pude verificar que no ano de 2007, né, 2004 foram 60, 2005, 19, 2006 foram para 15, 2007 para 12 ingressantes, 2008 procurávamos por cotista, que já eram 8 alunos ingressantes na UENF. E aí, com essas novas perspectivas, essa lei 5.346 de 2008 trouxe como categoria também os filhos de policiais civis e militares, né, mortos, incapacitados em trabalho, inclusão de estudantes oriundos da rede pública de qualquer estado brasileiro e a extensão da assistência estudantil a cotista para todo o curso universitário. E o que veio também muito bom para a universidade. A UENF foi a primeira universidade a aderir ao Enem Sisu, né? Então, ali, ela se desvinculou do vestibular da UENF e eu, observando isso, eu pensei, juntamente com o meu orientador de doutorado na época, que era o Marcelo Mello, né, que foi o meu orientador de doutorado, e o Luiz Carlos Friedman, que foi o orientador. E pensamos, eu lembro que o Friedman disse, Germana, me prova qual é o filtro, me mostra qual é o filtro. Então, eu apostei, né, apostamos, melhor dizendo, na interferência positiva do Enem Sisu para a positividade, o efeito positivo da política de cotas. E foi isso que aconteceu. A gente pôde perceber que o Enem Sisu, ele começa inicialmente na UENF com 5 cursos apenas, mas o que já mostra, né, um avanço, né, um acréscimo, porque no ano de 2009 nós tivemos 12 negros, só que a gente fez mais, a gente ampliou também o estudo para oriundos de escolas públicas, porque aí a gente teria 40%, um olhar sobre 40% de reserva de vagas de alunos na UENF.
E aí a gente viu que em 2010 ingressaram 26 negros, quando tinham esses 5 cursos já para o Enem Sisu. E em 2011, quando todos os cursos estavam já inseridos nesse sistema do Enem Sisu, nós tivemos a inserção em 2011 de 102 alunos negros e 102 alunos oriundos de escola pública, né? E sem cota, 308 alunos. Em 2012, 128 oriundos de escola pública e 108 negros. 2013, 124 oriundos de escola pública, 111 negros. Ou seja, todos os 40% de vagas reservadas para esses 2 segmentos estavam sendo preenchidas. 2014, 108 e 106, respectivamente. 2015, 107 e 114. 2016, 103 e 114. Enfim, 2017, nós tivemos também os 20% preenchido no quantitativo de 100 para oriundos de escola pública e 100 negros. 2018, 94, 92. E ano passado, né, em 2019, 128 oriundos de escola pública e 114 estudantes negros. Que nos últimos, ou seja, se a gente for pensar só nos últimos 5 anos, nós tivemos mais de 1.000 alunos cotistas negros e oriundos de escola pública. Então, o que a gente pode perceber é que a tese, né, ela se manteve viva. Ela se manteve viva no tempo, quando a gente fala da perspectiva de democratização do ensino superior a partir do acesso. O vestibular, no modelo que se encontrava, ele bloqueava a perspectiva desses alunos ingressarem, de fato, por meio dessa política. E também, outra questão muito interessante, é que a gente fez uma avaliação sobre todas as atas, né, de reuniões da Câmara de Graduação, no sentido de percebermos como que se dava a discussão, né? E isso era uma preocupação da universidade a todo momento. Também avaliamos como que a introdução, né, dessa lei, a partir dela ter gerado tanta disputa e tantas culminações em ações, oferecendo análise, a gente passou a observar como que se dava essa análise dos processos de candidatos que demandaram em virtude das cotas raciais e sociais em face da UENF nesse período aí de 2003 a 2012. E a gente pode perceber que um quantitativo, que é o trabalho da Eliel Mares Machado, trazia lá, né, naquele iniciar de boom de mandatos de segurança, 300 mandatos na época. E a gente não tinha nenhuma notícia sobre a UENF, já que o vestibular era feito junto com a UERJ. E a gente pode perceber que no ano de 2003 nós tivemos, em face da UENF, 7 processos, 2004, 1, 2005, 3, 2006, 2. Mas com o avanço da lei, ou seja, quando a universidade, de fato, né, porque elas receberam a lei e tiveram que implementar, quando elas passaram a participar e tivemos o avanço no sentido dessa legislação técnica, vamos dizer, da atual lei, passou a incorporar algumas respostas, né, a críticas de lesão de direitos apresentadas por vários dos nossos candidatos que recorreram à justiça desde sua primeira versão. Então, a gente chega a esse resultado, né, de candidatos que já não se sentiam tão injustiçados. Por outro lado, a gente também tem que perceber que, desde lá da roupagem, como eu disse, da Lei 4.151 de 2003, ela já trouxe o critério carência, né, e não somente o critério racial, né, sendo cumulado, ou seja, para dizer cotista tem que ser anteriormente carente. E aí, hoje nós estamos diante da lei, nós estamos hoje com a Lei 8.121 de 2018, que prorrogou por mais 10 anos, né, o sistema de cotas nos cursos de graduação da Universidade Estaduais do Rio de Janeiro. E o que leva para a gente um maior desafio, né? Não somente a gente sabe que a questão do acesso está, né, foi dito pelos colegas, está posta, mas o desafio
e essa super, né, essa super agenda que a gente já passa a ter, como foi exposto pela Andréia, de ações, é de fato chamar para a questão de permanência e, sobretudo, a avaliação dos primeiros egressos em termos de êxitos, né, e de experiências, na verdade, porque hoje falar do cotista, ontem mesmo estava falando sobre cotista e Covid, e nesse tempo que a gente está aqui numa pandemia, trazendo essa temática tão importante, né? Esse tempo político né, que a gente está vendo aí de tanta questão do racismo, tudo aflorado, como é importante a gente trazer experiências, né, a partir de ações positivas para que sejam lidas e relidas. E também eu quero dizer que a preocupação, a gente não tem como não se preocupar, especialmente com os cotistas, em tempo do Covid, porque se a gente traz para a universidade esses cotistas como um grupo homogêneo, né? Ou seja, negros concorrendo com aquele segmento, né? Aqueles negros carentes, os outros com outros segmentos da carência, ou seja, a gente passa a conjugar critério classe e raça, a gente sabe também, e os números estão aí denunciando a todo tempo, mostrando, revelando, isso basta a gente ver, que a população negra ela sofre mais, né? Que ela está inserida na população mais pobre. Então, a pobreza ela está diretamente articulada com bens e acessos. Bens, acessos, direitos. Então, os alunos cotistas, eles precisam ser olhados hoje na heterogeneidade, né? Porque a gente sabe que muitos, como a própria Rosana expôs, aqueles alunos que ingressam, e eu já tenho estudos de vários alunos em relação à permanência, que demonstram que quando eles têm a bolsa de cota, e ao mesmo tempo que a cota auxílio, chamada de cota auxílio, eles conseguem também uma bolsa, seja de extensão, seja de iniciação científica, seja de apoio, né, acadêmico, eles conseguem permanecer mais. E estudos que revelam que os cotistas irem permanecendo mais do que os não cotistas. Então, que eles sejam vistos em sua heterogeneidade, isso é muito importante, porque tem aqueles que conseguem, nesse tempo, avanços para se manter, e tem outros que não conseguem. E como tem não cotistas que também não conseguem. Eu estou querendo dizer que essa é uma luta de todos. As ações afirmativas, elas não vêm no sentido de minorar um para majorar outro. Ela vem no sentido de desigualar para majorar para igualar. Ou seja, na verdade, é uma perspectiva de equidade, que só se consegue numa corrida correr com quem tem as mesmas condições para partir daquela corrida. Então, essa é a ideia, que enquanto uns, por exemplo, em época de Covid, está tendo aulas, né, no sistema ProUni ou positivo, com computador, com internet, com notebook, com celular, né, com todas essas tecnologias estabelecidas e oportunizadas, outros não estão tendo, né? Outros não estão tendo condição desse acesso. Então, é algo que a gente tem que pensar, porque se a gente fala de permanência, a gente tem exatamente que pensar em como eles vão conseguir, né, perpassar por esse tempo. Afora, né, um tempo que é muito mais do que é histórico, né, e é excepcional. Então, que é necessário uma atenção de todos, muito mais do que cumprirmos um calendário, sei lá, é questão de humanidade. O maior bem, a educação é um bem essencial, mas a vida é um bem mais essencial, é o maior bem jurídico que nós temos, né? Bom, e aí eu acho que o que ações afirmativas traz quanto ganho, o primeiro ganho foi quando, lá em 96, como a Andréia lembrou, lá na década de 90, grande discussão, quando o nosso então presidente Fernando Henrique Cardoso disse que nós somos racistas, mas que as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. De fato, nós somos uma sociedade racista, preconceituosa, né? E que temos muito a avançar.
mas a gente só vai conseguir esse avanço se tiver uma união e se tiver uma cultura de respeito, né? Porque o que a gente tem visto são caminhos distintos, né? De uma divisão, de visões de liberdade, de sociedade que não caminha, não vem caminhando pela emancipação, pela dignidade e respeito dos cidadãos. Eu acho que é isso por hora que eu tenho a dizer, né? E eu acredito que a educação que construímos, que pretendemos construir, é com base em para os direitos humanos na base. 10. Oi? Agradeço as contribuições da professora Shirlena. E assim, Shirlena traz em sua fala um histórico da sua trajetória acadêmica, da sua trajetória de pesquisa, que há uma coincidência bastante interessante com toda essa trajetória recente das ações afirmativas. E já caminhando para a segunda parte desta noite, em que vamos estar dialogando com o público, mas também celebrando mais uma conquista da professora Shirlena. Professora Shirlena, que nos conhecemos, quer dizer, somos da mesma cidade, estávamos inseridos na mesma universidade, no mesmo programa, mas nos conhecemos em Salvador. E de lá para cá, fizemos algumas parcerias, escrevemos juntos, caminhamos juntos, tive a alegria de tê-la na minha banca de doutorado, tenho a grata felicidade de tê-la como minha amiga, e raras são as semanas que a gente não se fala pelo menos umas 4, 5 vezes. Somos colegas hoje lá no programa de Cognição e Linguagem, que apesar de ser docente do Instituto Federal Fluminense, tenho colaborado com aquele programa e, para nossa felicidade, fui editor desse novo livro de Shirlena, que nem bem estamos lançando, já tem 2 no forno. Isso sem considerar, professora Rosana, aquele que nós 3 vamos organizar juntos, que eu ainda não desisti dele. Mas, quer dizer, a gente percebe que é uma trajetória, é uma caminhada, e passando o olho, literalmente, aqui na relação de presentes aqui conosco, nessa plataforma Zoom, nós percebemos colegas, seus orientandos, a presença do professor Molina, que é pró-reitor de graduação da nossa UENF, mas também o nosso Carlos Henrique, que é professor coordenador do nosso PGCL, que é o Programa de Cognição e Linguagem, também o professor Leandro Pinho, a professora Fernanda Manhães, colegas do Instituto Federal Fluminense, que é o caso da colega Ingrid Ribeiro, que também é oriunda do nosso PGCL, a Dienes, também colega do Instituto Federal Fluminense, que também é oriunda do PGCL, e diga-se de passagem, o PGCL está ocupando o IFE, a professora, minha colega Ana Paula Holt, que também nos brinda com a presença, e tantos outros colegas. E sabe, Shirlena, é muito bom discutir temas como este. Quando eu vi a professora Rosana, a professora Andréa e você fazendo um apanhado dessa história, eu quero dizer que como devemos ao movimento negro? Não teríamos ações afirmativas se não fosse o movimento negro, que, como diz a professora Nilma Lino Gomes, o movimento negro educador, porque, na verdade, somos formados. Quando se fala em ações afirmativas,
quando falamos em políticas e ações inclusivas, não tem como a gente se distanciar do movimento negro, das discussões de gênero, porque, na verdade, fazemos um único movimento, um movimento contra-hegemônico, um movimento que bate as portas da universidade, exigindo que ela seja mais horizontal, que as portas estejam escancaradas. Mas também me lembrei daqueles autores que me iniciaram nessa discussão. O professor Joel Rufino, e aí agradeço também a nossa amiga Patrícia Álvaro Salgado, que está aqui conosco, nossa colega do Instituto Federal do Rio de Janeiro, que também teve uma maior aproximação com o professor Joel Rufino, a professora Nilma também, mais recentes, o colega professor Silvio Almeida, a Djamila Ribeiro, o meu amigo da Universidade Federal do Espírito Santo, Gustavo Forte. Então, quer dizer, é uma formação. E quando docente, a gente se depara com uma diversidade maravilhosa em nossas salas, nos corredores das nossas universidades, nossos institutos federais, a gente percebe o quanto isso foi importante, quanto isso trouxe vida para esse espaço, quanto isso exige de nós um olhar que promova a todas e todos. E essa é uma preocupação que tem. É uma preocupação que, enquanto docentes, devemos ter. Então, perceba que, quando falamos de cotas e na universidade, ainda olhamos para o lado e somos poucos os docentes negros. Somos poucos os docentes com deficiência. Mas isso vai mudar. Isso vai mudar. Hoje nós já temos uma diversidade, um número considerável de intelectuais, de pesquisadores negros. Espero que também tenhamos, muito em breve, um número considerável de intelectuais e pesquisadores com deficiência. E no Brasil, docentes com deficiência, em especial visual, no ensino superior, em universidades públicas, somos pouco mais de 30. Mas, olhando para essa trajetória, a gente tem que realmente observar que houve um ganho. Infelizmente, em minha vida acadêmica, eu não consegui ser beneficiado pelas ações afirmativas, sobretudo no ingresso, no acesso ao ensino superior, tanto na graduação quanto no estrito sensu. Mas percebo que seria muito mais importante, talvez o meu caminho, a minha trajetória seria ainda mais frutuosa se eu pudesse ter partilhado. E como às vezes é solitário você olhar para o lado e não ver alguém, você não ter um par do seu grupo, daquele grupo que luta pelos mesmos direitos, pelas mesmas causas. Claro que defendemos uma educação pública gratuita, laica e de qualidade para todas e todos. Mas é preciso também valorizar os subgrupos. Eu não gosto muito de trabalhar esse conceito, mas não me vem outro à mente nesse momento. E é importante, Shirlena, que nas suas pesquisas a gente não vê só as ações afirmativas destinadas às questões étnico-raciais. A gente percebe já um início bem desenvolvido de pesquisas que contemplam outros sujeitos, como, por exemplo, as pessoas com deficiência. Então, penso que, neste momento, e aí não vou mais tomar tempo, porque eu acredito que todos queremos conhecer mais de perto esse livro e todos queremos debater com as nossas convidadas. Então, neste momento, é interessante que essa pandemia nos trouxe um distanciamento. Geralmente, a editora me passa o primeiro exemplar que a máquina imprimiu para que possa passar para as mãos da professora Shirlena. Ela já recebeu alguns exemplares lá na casa dela, mas esse
eu guardei para esse momento, que realmente, Helena, você vai ter que esperar. Não a pandemia acabar, mas amanhã o motorista levar à sua casa. Mas quero dizer que este é o momento de brindarmos, não só você, não só a nossa universidade, mas como todas e todos, com este livro. Cotas raciais e sociais como ação afirmativa. Abordagem sociojurídica à experiência da UF. Então, Shirlena, simbolicamente, eu passo às suas mãos e quero dizer que, nesse momento, oficialmente, a gente lança este livro com a presença das nossas amigas Rosana, Andréia e todas e todos que estão aqui conosco, aqui na plataforma Zoom, e aquelas que estão lá no Facebook. Então, Shirlena, agora queremos ouvir a sua fala pós-lançamento. Pois é, agora eu estou extremamente emocionada, né? Eu costumo dizer aos meus alunos para não falar o que eles estão sentindo, porque ninguém precisa saber. É a única forma da gente ser mais livre, né? Não exteriorizar. Mas eu estou extremamente emocionada. Eu quero dizer que esse foi um livro de uma construção, né? E como livro de construção, eu tenho muitos agradecimentos. O meu primeiro agradecimento é a dedicatória que eu faço no início do livro, né, aos protagonistas da minha história, minha amada família, nomeadamente aos meus pais, Cirlei e Wilson, em memória, simplesmente por tudo. Então, quando eu escrevi, eu estou emocionada, é óbvio que eu vou me emocionar. Quando eu escrevi a tese de doutorado, em 2012, eu pensei que eu fosse psicografar, porque, na verdade, eu fiquei 6 meses sem conseguir escrever. Eu perdi minha mãe logo depois do Ano Novo e foi um período que eu vivenciei, né, de algum modo, luto. Até que eu vi uma chamada na página da UENF para dar aula de introdução ao direito. Fiz, gente, curso de introdução ao direito na UENF. Era a criação, em 2012, da administração pública, do curso de administração pública. A primeira turma, do qual eu tenho algumas alunas oriundas desse primeiro curso, a Rafaela Nogueira, por exemplo, que hoje é minha mestranda, fez iniciação 3 anos comigo, com o tema das cotas, a turma dela me fez voltar, de algum modo, para a realidade. E aí eu voltei a escrever e consegui fazer a tese, a grande tese. Então, eu agradeço a minha família, agradeço aos meus alunos, agradeço a primeira ideia, a primeira conversa que eu passei a ter com vários gestores da universidade, a porta aberta da UENF, que sempre esteve para mim, né? Seja na graduação, seja na pós-graduação, enfim, seja na extensão, todos os setores da universidade, ensino, pesquisa e extensão. Eu agradeço aos coordenadores do programa de pós-graduação, tanto que eu faço parte, que eu ainda não consegui entrar por falta de tempo, mas que faz parte do meu coração, que é a Sociologia Política, a Vânia Mesquita, que é uma grande amiga e que acompanhou toda a minha trajetória, ao Carlos Henrique na cognição, a Renata Maldonado hoje na Políticas Sociais, a Silvia Martinez, que foi eu fiz pós-doc, né, sou com ela, a Rosana Herr, que teve na minha tese de doutorado, né, a Andréia, que foi as primeiras conversas na Unpox, lá desde 2005, né, 6, 4, quando eu fui com a Vânia me apresentou na Unpox. Enfim, se a gente for nominar, né, claro que eu não vou nominar todos, porque eu agradeço a Sociologia Política, Wilson Madeira, Napoleão e outros professores lá do programa, Marcelo Melo, meu orientador, Luiz Carlos Friedman, com quem eu tanto aprendi, né? Eu acho que uma das pessoas... A Adélia Migrevich, que faz parte do meu coração, da minha vida, grande mestre. Isso eu vou buscando trazer, eu agradeço aos meus alunos, né? Eu agradeço aos meus alunos porque são eles que me fazem acreditar, né, que é possível. Um dos primeiros trabalhos que eu vi na época de ação afirmativa foi o trabalho da Moleque, Sabrina. E eu lembro que ela dizia dos desafios de uma branca falar sobre cotas raciais, né, escrever sobre ação afirmativa.
Engraçado, desde a primeira vez que eu estudei o tema, eu não me percebi dessa forma, ainda que eu saiba muito bem o que eu sou. Mas eu tenho algo em mim que é diferente. Eu acho que a gente tem que zelar por tudo que é necessário ser zelado na nossa sociedade. Nós vivemos uma sociedade extremamente desigual, com muita necessidade de políticas públicas em prol de minorias. E esse autor, John Rawls, tem alguns autores que a gente fala que vai dormir e nunca mais dorme com ele, mas é o autor que, de fato, eu trago em todos os meus trabalhos, porque a gente tem que ter dois conceitos, posição original e véu de ignorância. Não imaginar o que você vai ser amanhã, entendeu? E as ações, elas precisam ser, de fato, em prol de todos. E para que seja de prol de todos, numa sociedade extremamente desigual, preconceituosa, é necessário, sim, medidas específicas para segmentos específicos. Uma outra questão que eu trago no livro, que eu acho, apesar desse panorama que eu trouxe, e que eu faço assim, um pouco da ação afirmativa nos contextos internacionais e no contexto brasileiro, mostrando o significado desse instituto, né, de grande grandeza, e como que cada sociedade ela toma um perfil, toma um significado. Eu recupero o caso brasileiro, mostrando como que, antes mesmo dessa grande polêmica de cota racial, porque quando entrou a questão racial, de fato, foi uma grande polêmica, mas como que a gente já tinha alguma experiência de ações, com a lei do boi em 68, né? Mas ninguém falava sobre, mas não nomeadamente ações afirmativas. E aí eu trago as cotas raciais e sociais nas universidades estaduais do Rio de Janeiro, mostrando um apanhado, né, das experiências, como elas saem como pioneiro, e o estudo da política de inserção de alunos negros e pobres, a experiência da UENF. Tem uma parte que eu falo, que eu gosto muito por isso que eu falo que é um tema que me toca, né, afetiva, uma perspectiva afetiva e científica, do Martin Luther King. Né? Eu tenho um sonho de que um dia meus 4 filhos vivam em uma nação onde não sejam julgados pela cor de sua pele, mas pelo seu caráter. Né? Eu tenho esse sonho. Né? Mas eu tenho muitos outros sonhos. Eu sou uma pessoa... Essa data escolhida hoje, 7/7, às 7 horas, né? Tem a ver o número 7 comigo. E eu nasci, inclusive, já que já falamos tantos anos aqui, eu nasci 27/7/77. Tem 7 anos dessa tese de doutorado, né? Mas o número 7 é perfeição. E eu não acredito em perfeição. Né? Eu acho que perfeito é só o Criador. Eu acredito no quase perfeito. A gente busca isso, né? Fazer o melhor possível dentro das melhores possibilidades concedidas. E eu tenho muitos sonhos. E eu acho que o meu maior sonho hoje, né? Eu quero que meus... Eu até perguntei se o nosso grande editor, né? Aí, o nosso patrocinador disso tudo aí, o meu grande amigo, irmão, Décio Guimarães, o que ele vai fazer em relação a esse livro, porque eu gostaria de estar abraçando todos vocês. Né? Primeira live que eu faço, ele disse para mim que eu sou tipo bicho do mato. Eu falei com ele que eu não consegui me aproximar de um mato nesse tempo. Né? De tanto trabalho, de tantas bancas, mas de muita realização. Semana passada foram 8 bancas, né? Com muita realização. E eu tenho um sonho, sim. Eu tenho um sonho de que a gente consiga uma sociedade mais igualitária possível. Com uma sociedade com uma cultura de respeito, né? Que hoje o que eu tenho visto é o crescimento de uma cultura de ódio, de violência. Então, enquanto força eu tiver, né? E amigos nesse mesmo pensar e nessa direção, a gente vai fazer ações afirmativas em prol de todos. E aí eu vou terminar, porque eu não vou falar demais, porque eu não vou chorar. Eu fiz maquiagem, com um pensamento de Rui Barbosa. Na verdade, isso diz muito de mim. Assim, eu li e falei assim, gente,
que eu adoro Clarice Lispector, mas eu não vou trazer, não trouxe ela, não. Eu trouxe Rui Barbosa. Eu findo com a seguinte citação: se és capaz de aceitar teus alunos como são, com suas diferentes realidades sociais, humanas e culturais, se os levas a superar as dificuldades, limitações ou fracassos, sem humilhações, sem inúteis frustrações, se os levas a refletir mais do que decorar, se te emocionas com a visão de tantas criaturas que de ti dependem para desabrochar em consciência, criatividade, liberdade e responsabilidade, então podes dizer: sou mestre. É isso. Eu tive grandes mestres e desejo continuar seguindo nessa linha dessa concepção do que é ser mestre. Bom, é isso. Obrigada. Muito obrigada, Andréia. Muito obrigada, Rosana. Muito obrigada, Décio. E eu espero que a nossa força, que a gente se fortaleça a cada dia, que possamos mostrar os grandes resultados das ações afirmativas na sociedade brasileira. Pois bem, Shirlena, Rosana, Andréa, nós já temos duas perguntas. Uma inicial, feita bem no começo, foi da Denise, que ela se inscreveu para o curso de Pedagogia do CEDERJ. Pelo que eu compreendi, Denise, você solicitou a sua inclusão nas cotas após a sua entrada. Então, e você não obteve resposta. Então, quer dizer, primeiro eu penso que o momento é justamente o momento onde você está se inscrevendo. E, em segundo plano, eu sugiro que você procure a secretaria do CEDERJ. Porque só você sabe onde, como e o que você solicitou, entende? Eu não posso adentrar em muitos detalhes do que você perguntou, porque eu não tenho condições de responder, nem os colegas. O Dean, antes de falar da pergunta, o Valmir está perguntando acerca da lista de presença. Não tem lista de presença porque o sistema ele faz estatística de quanto tempo você esteve conosco. Se você ficou mais de 75%, você receberá o certificado. Então, nós temos aí um medidor de tempo em que você ficou logado em nossa plataforma. E o envio é automático. O Dean nos pergunta como a gente percebe a lei de cotas. Eu acho que quem gostaria, e aí ele enfatiza, pelo que eu compreendi, como instrumento de iniciativa do governo federal. Então, eu gostaria de assim, já dizer que não é um instrumento. A iniciativa, quer dizer, o ato pode ter sido, mas a iniciativa jamais. Mas como a pergunta foi destinada aos colegas, e em especial à professora Andréa Lopes, eu vou deixar que a professora Andréa faça a sua explanação. Andréa? Oi. Você pode repetir a pergunta que ele fez? Ele perguntou como a gente percebe a lei de cotas ser um instrumento de iniciativa do governo federal. Eu já sinalizei que o ato pode ter sido de iniciativa do poder público, mas a iniciativa jamais. Então, eu gostaria que você respondesse, foi dirigida a você. Deixa eu falar rapidamente, então. Aí eu acabo respondendo uma provocação que você fez.
anteriormente, que é sobre o movimento negro. Acho que aí eu passo esse link com essa ideia de ação afirmativa como política pública. Primeira coisa, o movimento negro foi, de fato, muito importante. Então, já começo a resposta dizendo isso. Tem um protagonismo fundamental do movimento negro, como a Rosana levantou também, movimentos em prol da democratização do ensino superior, mas, sobretudo, o movimento negro, que desde a década de 70 vinha se reorganizando através de protestos muito contundentes, sobretudo aqueles elaborados em São Paulo. O MNU conseguiu se reorganizar e fazer uma série de protestos. E, desde então, o movimento negro se organizou e, mais ainda, conseguiu estabelecer uma série de mecanismos de pressão, não só os protestos, mas também a entrada, a associação com vários partidos políticos. Não é à toa que, quando nós olhamos o PDT, tivemos Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez e CAO, né? Então, CAO e justamente do governo PDT, que estabelecem as cotas das universidades estaduais no Rio de Janeiro. E mais do que isso, foi o movimento negro que já tinha se potencializado, e eu venho defendendo que a ação afirmativa, aí já começo a responder a pergunta de quem mesmo esqueci o nome, mas vou falando. Ele começa, a ação afirmativa vai para além de políticas de cotas. A ação afirmativa é todo um processo de produção de igualdade social e, mais ainda, de promoção e valorização de grupos historicamente subrepresentados. Então, se nós olharmos aí, desde antes da década de 80, já tínhamos formas de ação afirmativa, como, por exemplo, tombamento e patrimonialização do terreiro da Casa Branca, na Bahia, e a Serra da Barriga, em Alagoas, que é onde foi o Quilombo dos Palmares. Então, o movimento negro já vinha se direcionando para a elaboração e construção de medidas de ação afirmativa não direcionadas para a universidade, para o ensino superior, mas para a promoção e valorização de espaços representativos da cultura negra. Então, isso é muito importante. Dessa forma, o movimento negro também acaba sendo protagonista das primeiras formas direcionadas para o ensino superior, não na forma de políticas, mas na forma, como a Rosana também lembrou, do pré-vestibular para negros e carentes. Então, o que o governo federal faz é, de certa forma, responder às pressões de forças da sociedade civil. E nós entendemos que é importante que eles respondam, e é importante também que elaborem leis, porque ações da sociedade civil não têm a capacidade de se estenderem por todo o território nacional e também não têm a capacidade de se institucionalizarem com facilidade como as políticas sociais. Então, é importante entender que o protagonismo é do movimento social, dos movimentos sociais, mas também é relevante entender que é importante que existam políticas, de fato, governamentais, que validem e legitimem essa estratégia de promoção de igualdade. Espero ter respondido. Rosana, a Amanda Leal acabou de colocar uma pergunta para você aí. Você tem como fazer a leitura da pergunta também? Pois não. O que eu faço? Posso ler e respondo diretamente? Pode sim, pode ficar à vontade. Tá certo. Obrigada, Amanda, pela pergunta. Ela diz, li um artigo seu em 2018, no qual você cita Alain Coulon e a tipologia da afiliação. Eu gostaria de saber se está com pesquisas encaminhadas a partir desse referencial teórico. Se sim, se pode falar um pouco sobre isso. Ok, Amanda, muito obrigada pela sua pergunta. Na verdade, a gente tem trabalhado bastante, sim, com o Alain Coulon nas nossas pesquisas sobre permanência. Esse conceito que você traz aqui, justamente, é um conceito importante que o Alain Coulon produziu a partir de uma pesquisa que ele fez na França, no final dos anos 70, mas esse livro só chegou traduzido ao Brasil agora, em 2008, né? Que se chama Condição de Estudante, e é um livro no qual ele retrata justamente as dificuldades de inserção de estudantes universitários, principalmente estudantes trabalhadores, né? Estudantes de origem popular, no ambiente universitário.
Então, é muito interessante a gente olhar, quer dizer, ele está falando disso numa realidade da França na década de 70, e a gente consegue perfeitamente relacionar com esse perfil, né, esse chamado novo perfil de estudante universitário que a gente passa a ter mais presente nas nossas instituições, principalmente após as ações afirmativas, né? Não que eles não estivessem antes, mas estavam numa proporção menor. Então, o Coulon vai trazer esse conceito de afiliação, e ele diz que, na verdade, essa afiliação, que é esse engajamento, vamos dizer assim, essa plena inserção do estudante na vida universitária, ele se dá através de 3 etapas, né, de 3 tempos, como ele chama, né? Então, ele diz, é o tempo do estranhamento, né, em que o estudante chega, aquele calouro típico que a gente conhece, né, que não sabe se movimentar, né, na instituição, que não tem as informações básicas e que, enfim, tem dificuldades em se situar naquele novo ambiente, né? Depois, o segundo tempo, né, que ele agora eu não estou me recordando exatamente o termo que ele usa, mas seria um tempo desse processo, né, de afiliação, em que o estudante passa a entender melhor as regras do jogo, vamos dizer assim, as formas de se adaptar nesse ambiente, e, finalmente, o que ele chama de tempo da afiliação, que é esse momento em que ele se torna estudante, né? Ele se torna plenamente engajado, envolvido, né? O Coulon continua trabalhando sobre isso, ele inclusive é um autor que de vez em quando vem ao Brasil, tem participado de seminários, de eventos aqui, mas é interessante saber também que a gente já tem tido alguns debates, né? E aí eu lembro as colegas do Observatório da Vida Estudantil, que é um grupo de pesquisa bastante atuante lá na Federal da Bahia e na Universidade do Recôncavo da Bahia, na UFRB, em que elas, inclusive, foram as responsáveis pela tradução do trabalho do Coulon para a publicação pela editora da UFBA, aqui no Brasil, mas que já tem trazido a contribuição dele para discutir também aquilo que eu tinha mencionado antes, né, que é a questão da responsabilidade institucional. Então, quer dizer, não dá para a gente pensar que esse processo de afiliação ele acontece apenas como um movimento individual do estudante, mas ele também, vamos dizer, ele é o resultado, né, de uma combinação entre os fatores institucionais e a trajetória individual, né? E aí eu convido, né, já que você me instigou aqui, né, na pergunta, a gente discutir também um autor que eu tenho me dedicado bastante, no momento eu estou fazendo pós-doutorado, e eu tenho me dedicado bastante agora à leitura de um autor que a gente ouve falar muito aqui no Brasil, mas tem muito pouca coisa traduzida dele, então eu acho que a gente precisa conhecê-lo mais, que é o Vincent Tinto, né? Que é um professor americano da Universidade de Syracuse, no momento, nem sei, talvez ele já esteja aposentado, eu não sei, mas enfim, que desde os anos 70 vem trabalhando com esse tema também do engajamento, da permanência estudantil, e ele dialoga muito com o Coulon, né? Então, a gente tem começado agora também a trazer mais fortemente o trabalho do Tinto, existem várias também desdobramentos e debates a partir do trabalho dele, que eu acho que vale a pena a gente pensar até de uma forma comparativa, né? Porque ele também vai falar dessas etapas e vai falar dos fatores importantes para essa plena integração do estudante, tá? Obrigada. Agradeço, Rosana. Eu quero dizer que é uma pena que a gente não tenha aí pelo menos mais umas 2 horas para prosseguir o diálogo. E antes da gente encerrar e passar para as colegas fazerem aí as considerações finais, eu já quero fazer um convite aqui às professoras Rosana, Shirlena e André. No dia 3 de agosto, das 16 às 18 horas, nós teremos um espaço no Fórum Permanente de Direitos Humanos da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro para discutir educação, ciência e direitos humanos. E eu gostaria de convidá-las para que estejam conosco. Então,
a gente já deixa o convite aí e gostaria que vocês recebessem com carinho e considerando assim quase que uma convocação. Eu acho que a gente precisa ocupar esses espaços de discussão. Então, agora eu passo a professora Andréia para suas considerações. Bem, eu não sei o que dizer, além de agradecer muito, porque essa é uma oportunidade ímpar. Eu volto a falar aquilo que eu tinha mencionado no início da minha apresentação. Acho que são oportunidades de resistência, conseguir ainda falar sobre ação afirmativa, falar sobre relações raciais e, sobretudo, falar sobre igualdade, democracia na universidade, de fato, permanecer em processo de resistência, em processo de luta e ainda em vigilância, porque a situação, nosso cenário não é dos melhores, é um cenário de ataques múltiplos de todos os lados, não só as políticas de inclusão, não só as políticas de ação afirmativa, mas todos os ganhos que tivemos e, no final, a própria universidade. Então, agradecer muito essa oportunidade, como você mesmo disse, são espaços para serem ocupados, e também agradecer o encontro com Rosana, ter conhecido o Décio, e o convite da Shirlena, que é sempre muito carinhosa, muito atenciosa, então fico muito feliz de, mais uma vez, ter essa parceria. Muito obrigada. Obrigado, Andréia. Agora, a professora Rosana, suas considerações. Bom, eu também queria agradecer muito o convite, dar os parabéns à Shirlena pelo lançamento do livro. Já estou aqui ansiosa para receber o meu. Lamentar a ausência da Adélia, também gostaria muito de ter estado com ela, a gente não se encontra há um tempão, então eu fiquei achando que seria ótimo, mas enfim, teremos outras oportunidades, certamente. Agradecer também a oportunidade de estar aqui com a Andréia, né, que a gente também já conversa aí sobre esses assuntos há muitos e muitos anos, e estar de novo aqui com o Décio também, sempre um prazer. Eu acho que esse debate continua, né, esse momento aqui é um momento de reflexão conjunta, um momento de celebração, mas, como a Andréia falou, temos muita coisa aí pela frente, né? E acho que é importante a gente continuar em contato, né? Com distanciamento social, mas próximos, né? Para a gente poder enfrentar aí todos os desafios que estão colocados aí para o nosso futuro próximo. Tá? Muito obrigada a todos. Obrigado, Rosana. Professora Shirlena, suas considerações. Eu também quero agradecer, né? Agradecer imensamente por essa oportunidade da Brasil Multicultural, grande parceira, que me colocou, me deu o desafio de mexer numa tese, né? Uma tese que eu confesso que eu tinha deixado no canto, não que eu não tivesse utilizado em todos os trabalhos de iniciação científica, mestrado e doutorado, mas não mexi para publicá-la. E me convidou e eu falei, bom, é o momento da gente que me oportunizou isso. Então, obrigado, Décio, grande amigo. Obrigado a Rosana por um grande aprendizado, porque eu lembro quando um dos primeiros trabalhos que eu vi foi da Rosana, quando eu comecei a estudar em 2002. A Andréia, né? Tantos trabalhos também lidos e grande parceira, admiro você intelectualmente, então eu acho que isso é muito bom, né? Eu sempre falei isso, eu acho que é muito bom quando a gente admira, né, intelectualmente aquele que a gente dialoga e busca nesse tempo, né, trabalhar de forma complementar, forma comum. E aprende, né? Porque a educação nos convida a isso, a aprender sempre. Então, eu quero agradecer por essa oportunidade, dizer que, sim, virão mais livros aí. Eu e a Rosana e o Décio estamos organizando um, inclusive, que a gente precisa colocar esse livro, né, para frente. Além de 2 aí que eu estou buscando, um com todos os meus alunos estão envolvidos. E isso me engrandece, assim, me engrandece enquanto ser, enquanto profissional, porque o que justifica, na verdade, né,
a nossa estada aqui. E nesse tempo que a humanidade precisa parar e que a gente vê que tudo é tão minuto, né? É tão instante, é momento da gente perceber a importância desses laços, né? Laços que vão para além da ciência, que são laços afetivos. Também eu quero dizer que as justificativas dessas ações afirmativas, elas chegam a mim, como eu já disse, como base de educação em para os direitos humanos, e que é fato a necessidade de reparação histórica, que é fato a necessidade de justiça social distributiva, e que também é mais do que preciso a conjugação, né? Eu acho que o maior desafio que a gente tem é, de fato, nessa conjugação de justiça social com justiça cultural. Porque justiça cultural na verdade, romper, né, com todo aprendizado que a gente teve ao longo de sempre nessa sociedade, né, de mostrar muito bem o lugar de cada um, e uma luta para a gente dizer que o lugar de cada um depende muitas vezes de oportunidade, né, e de apoio para que ele saia daquele lugar e possa voar. É isso. Obrigada. Agradeço, Shirlena. Muito bom estar com vocês. A gente agradece a todas e todos que estiveram conosco até aqui. Agradecemos também o esforço da professora Adélia, que mesmo que eu tenho certeza que estaria aqui conosco, estará com certeza nos próximos encontros. Agradeço mais uma vez a você, Rosana, a você, André, a você, Shirlena. Agradeço a Ana Laura, que está aí administrando essa webinar. E, mais uma vez, muito bom estar com vocês. Até a próxima, estaremos juntos. Então, até breve.